Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você converter milímetros para polegada fracionária, só que valores acima de 1 polegada. Eu vou mostrar aqui duas opções e você escolhe a que você achar melhor. Então vamos lá. Primeiro eu tenho aqui um valor que eu pretendo converter de milímetros para polegada fracionária, que é 31,750 milímetros. O que nós observamos aqui é que esse valor aqui ele é maior do que 1 polegada. Então, quando isso acontece, temos que ter uma atenção aqui a mais. Veja só, primeiro nós observamos que esse valor aqui ele é maior do que 1 polegada, mas ele não é maior que 2. Eu coloquei aqui alguns valores de referência para facilitar o nosso entendimento. Então, o que nós fazemos aqui para fazer essa conversão? Se esse valor aqui ele é maior do que 1 polegada, nessa primeira opção a gente pode fazer o seguinte: nós podemos subtrair esse valor do valor de 1 polegada, que é 25,4. Ou seja, a gente subtrai aqui 31,750 menos 25,4, que encontraremos como resultado 6,35. Então, esse vai ser o valor que nós iremos converter. Ao final, nós vamos resgatar esse valor de 1 polegada. Então, veja, a fórmula é muito simples. Nós temos aqui o valor que se pretende converter, nós multiplicamos ele por uma constante que é de 5,04. Quando nós multiplicamos aqui, encontraremos como resultado 32. E aqui embaixo se repete aqui o seu denominador, 128. Só que aqui ainda nós temos que fazer o quê? A simplificação. Quando nós simplificamos aqui 32 128 avos de polegada, encontraremos como resultado 1/4 de polegada. Aqui eu já inseri esse 1 aqui à frente, mas vamos entender de onde vem esse 1. Então veja só. Primeiro, fizemos aqui a subtração do valor de 1 polegada, que resultou em 6,35 milímetros. Realizamos aqui a multiplicação pela constante, encontramos o 32. Colocamos aqui o denominador 128 e agora temos que fazer a simplificação. 32 dividido por 32 temos como resultado 1. E 128 dividido por 32, o resultado é 4. Só que esse valor que foi subtraído aqui, que é o valor de 1 polegada, ao final ele retoma aqui o seu lugar. Aqui nós temos uma fração mista, onde nós temos o valor 1 polegada, né, o valor inteiro, e 1/4 de polegada. Então, o resultado dessa conversão de 31,750 milímetros para polegada fracionária, o resultado é 1 e 1/4 de polegada. Ou seja, eu tenho 1 polegada que equivale a 25,4 milímetros e 1/4 de polegada que equivale a 6,35 milímetros. Então, essa é a primeira opção que eu apresento a vocês. Vamos ver aqui a segunda opção. Veja, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a multiplicação direta aqui do valor de 31,750 vezes 504. Quando nós efetuamos aqui essa multiplicação, temos como resultado o 160. Repetimos aqui o valor 128. Então temos aqui a fração 160 sobre 128. Observe que nós temos aqui uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. E quando nós analisamos aqui o máximo divisor comum, encontramos o 32. O 32 divide o 160 e também o 128. 160 por 32, encontramos 5. E 128 por 32, o resultado é 4. Temos aqui como resultado ainda uma fração imprópria, claro. Só que esse resultado aqui não aqui nos favorece, não é o que estamos procurando aqui dentro da metrologia. Temos aqui que o resultado é 5/4. Mas como é que a gente agora encontra o resultado que nós precisamos aqui para fazer essa conversão de maneira correta? Veja, eu tenho uma fração imprópria onde o numerador é maior do que o denominador, certo? Então, o que acontece? Eu posso fazer da seguinte forma. O 4 do denominador vai ser a quantidade de divisões ao qual eu vou criar blocos. Como assim? Veja só. Eu posso criar aqui quantos blocos eu quiser. Lembrando que eles têm que ser divididos pela quantidade aqui
de valores que tem no meu denominador. Eu poderia colocar aqui 5 colunas, por exemplo, desde que todos estivessem divididos em 4 partes. A parte aqui do meu numerador é a quantidade que tenho. Por exemplo, eu tenho 5 quartos, certo? Então, essas partes que estão realçadas ou pintadas em amarelo é a parte aqui do meu numerador. A parte da divisão está no denominador. Então, foi aqui, ó, 2 blocos ou 2 prédios aqui, por exemplo, dividido em 4 partes. Só que a parte do numerador é a parte que eu tenho. Então, eu tenho 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes. Então, observe. Se você observar aqui do meu lado, o meu blocozinho do meu lado esquerdo, ele está todo preenchido. Então, aqui eu tenho um inteiro. E aqui nesse outro lado, eu tenho 1 de 4, ou seja, 1 quarto. Então, nós temos como resultado aqui dessa conversão aqui, 1 e 1 quarto de polegada. Por quê? Aqui, a parte das divisões, a parte aqui do meu numerador é a parte que eu tenho. Então, você pode realizar dessas duas formas a conversão. Quando a gente volta aqui, só para recapitular, na primeira opção, observe que para esse caso aqui, nós subtraímos por 25,4, porque esse valor ele é um pouco maior do que 1. Mas se ele fosse aqui um valor de 60, alguma coisa, não subtraíríamos por 25,4 e sim por 50,8. Então ele vai ser proporcional ao valor correspondente à quantidade de polegadas. Então fica aqui nessa aula essas duas opções de como você converter milímetros para polegada fracionária quando os valores são maiores do que 1 polegada. Tá certo? Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.